Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula braba do Paizão e nessa aula de hoje eu vou te explicar tudo a respeito de um dos exercícios mais polêmicos da musculação, o famoso sapinho. 50% da área da educação física acha que ele não serve para nada, que é realmente uma pura invenção, e 50% sabe que de fato ele tem alguma funcionalidade. E hoje eu espero que eu possa te explicar da melhor forma possível por que você tem que utilizar esse exercício não só com as tuas alunas, mas também com os teus alunos. Eu sou o professor João Franken, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Pessoal, antes de mais nada, você precisa entender que existem dois tipos de exercícios, tá? Aquele exercício que vai de fato potencializar, maximizar a hipertrofia, principalmente os multiarticulares, que dá para acrescentar bastante sobrecarga. E lembrando que a carga, a quilagem utilizada no exercício, é um dos principais, se não o principal fator para maximizar, para potencializar a hipertrofia, principalmente quando você faz a devida progressão de carga dentro do mesmo exercício, tá? E existem aqueles outros exercícios que são mais focados em quê? Em aquecimento das musculaturas, em aumentar, a ativação neural, o controle de ativação, a consciência da contração daquele músculo. E esse é o grande intuito do sapinho. E aqui eu não estou comparando o sapinho com elevação pélvica, com levantamento terra, com agachamento livre, com agachamento búlgaro. Longe disso, tá? São exercícios totalmente diferentes, com propostas diferentes, com vetores de força diferentes. Então isso por si só já muda o recrutamento, o acionamento muscular, beleza? Agora, me diz uma coisa. Por que é que aquele aquecimento para manguito, na polia, quando executado da forma correta, inclusive tem uma aula aqui no canal sobre isso, por que o exercício de aquecimento no manguito funciona para aquecer o manguito? E por que o sapinho não funciona? Diz aí, Pelares, por que o sapinho não funciona? Qual é a diferença do manguito rotador para o glúteo máximo? Então, meu querido, já cai por terra aí essa história de que o sapinho não funciona. Concordo que não é nada convencional a posição em que o aluno, principalmente a aluna, tem que ficar para executar. De fato é um tanto quanto engraçado, mas isso não tira o mérito do exercício. Isso não tira a sua funcionalidade, a sua capacidade de proporcionar uma excelente ativação do glúteo máximo e melhorar a consciência corporal da aluna, o disparo neural para aquele músculo, que é o grande intuito do sapinho. Originalmente, ele foi desenvolvido pela doutora Shirley Sahrmann, que é uma famosa fisioterapeuta estudiosa das disfunções motoras. E ela idealizou o sapinho como sendo um exercício de ativação isométrica para o glúteo máximo. E como é que seria essa ativação isométrica do glúteo máximo no sapinho? A originalidade do sapinho, tá, é a execução de forma isométrica, vamos lá? Mantendo o quadril, tá, em uma hiperextensão a partir do solo, vamos lá, Laís? Então, ó, aqui o corpo tá em uma pura extensão, o quadril tá em posição zero, posição neutra. Joelho flexionado para manter os isquiotibiais em uma insuficiência ativa, tá? Já já a gente vai abordar isso daí. Então, Laís, faz o movimento, pronto, parou. Então a Laís, ó, vai ficar nessa posição, tá? Em contração isométrica, com o quadril em uma hiperextensão. Não pode ser muito acentuada para não gerar o quê? Uma hiperlordose lombar. Aqui você percebe que a lombar dela tá neutra. Tá sentindo a lombar, Laís? Ó, Laís acabou de dizer que não tá sentindo a lombar. Tá sentindo só o quê? O glúteo? Isquiotibial. Tá ativando? Máxima ativação do glúteo. Então o sapinho original é exatamente isso daqui. É manter essa posição, o quadril abduzido cada lado aí em mais ou menos uns 30 graus cada um. Joelho flexionado em basicamente 90 graus, mantendo o quadril em pré-extensão e ó, o glúteo em contração isométrica e a Laís já cansou. Tá vendo? Laís é uma personal, ela é personal trainer e altamente treinada, ela já é avançada, tá? E ela não conseguiu ficar um minuto aqui com o glúteo em contração isométrica. Por quê? Porque é um exercício que demanda bastante ativação do glúteo máximo. Então, o intuito do sapinho é justamente esse. É aumentar a ativação do glúteo máximo, facilitar a sua ativação, o seu disparo, principalmente em pessoas que apresentam alterações na cintura
pélvica. Pessoas, por exemplo, que apresentam a hiperlordose lombar com a antiversão pélvica bem acentuada, onde o glúteo se encontra numa posição de excessivo alongamento, até às vezes com o que a gente chama de déficit neural, uma dificuldade de ativação, a falta de controle de ativação neural desse músculo. Tá? E a proposta do sapinho é justamente essa. Em sujeitos que têm esse quadro de desequilíbrio de força, tá? Entrar com o sapinho. Porque geralmente as pessoas que apresentam fraqueza do glúteo máximo, geralmente podem apresentar uma dominância, uma hiperatividade dos isquiotibiais. É por isso que esse exercício é mantido com o joelho em flexão. Porque quando o joelho está em flexão, a gente encurta, né, os isquiotibiais, colocando eles em insuficiência ativa, reduzindo a sua capacidade de se contrair. Mas insuficiência ativa não significa inatividade do músculo. Ele ainda assim pode ser solicitado, principalmente se ele estiver muito encurtado, muito hiperativo e o glúteo muito fraco, o aluno não tiver consciência nenhuma de contração do mesmo. Tá? Então a proposta foi justamente essa. Aumentar a ativação e o estímulo do glúteo, remover a participação dos isquiotibiais e ainda de quebra, melhorar ou até corrigir uma alteração, uma disfunção conhecida, né, e conceituada pela doutora Shirley como síndrome do deslizamento anterior da cabeça do fêmur. Tá? Então o intuito do sapinho é justamente esse. Então a gente utiliza ele para ativar o glúteo máximo. Aqui eu não estou falando de hipertrofia. O sapinho, no caso da Laís, que é treinada, obviamente não vai gerar hipertrofia, muito menos em comparação a uma elevação pélvica com 100 quilos totais, entendeu? Não tem como comparar isso daí, tá? Agora, lembra que em sujeitos iniciantes, tá? As adaptações neurais que ocorrem nos primeiros 2 meses de treinamento, o aumento do calibre do motoneurônio, a velocidade do disparo, isso faz com que seja potencializada a hipertrofia por conta das adaptações neurais. Então, em indivíduos iniciantes, pode ser que sim, que o sapinho possa provocar essa hipertrofia. Diferente em um sujeito intermediário e avançado, tá? Que já tem essa adaptação neural. Mas isso não significa que você não possa utilizar com esses alunos imediatamente antes do treino como forma de aquecimento. A Laís mesmo, vez ou outra, ela ainda continua, ainda faz o sapinho, Laís? Não, mas no início foi o cálcio me trouxe a hipertrofia. Pronto, olha lá. A Laís, não sei se vocês ouviram, mas vou repetir. A Laís acabou de dizer que hoje, atualmente, ela já não faz mais o sapinho, mas no início, quando ela não tinha glúteo, o que fez o glúteo dela acordar, principalmente para facilitar a sua ativação dos exercícios principais, foi o sapinho, tá? Inclusive, hoje ela usa com as alunas dela. Usa ou não usa, Laís? Hoje a Laís usa com as alunas dela. Eu prescrevo para minhas alunas de consultoria iniciantes, partindo para o nível intermediário. Já as avançadas já fazem os exercícios mais complexos com maior potencial de hipertrofia. Levantamento terra, agachamento livre, beleza? Elevação pélvica no banco com muita carga, tá? Então, aprendam a diferenciar esses exercícios. Concordamos, né, pessoal, que é uma posição nada convencional, é um tanto quanto constrangedora para a aluna fazer uma academia lotada em uma área que não é reservada. Agora, se a academia tem, por exemplo, uma sala de dança, uma sala de alongamento, enfim, sei lá, aí sim, fica mais tranquilo para a aluna fazer lá 3 ou 4 séries. Você pode utilizar do sapinho original, que é com a isometria, fica em isometria, Laís. Você pode prescrever, então, uma proposta, tá? 3 ou 4 séries, de 30 segundos até 1 minuto, aí você vai progredindo nos segundos com a turma, porque talvez ela nem consiga ficar os 30 segundos inicialmente. A Laís acabou de me dizer aqui que ela só conseguia no início ficar 15 segundos, tá? Isso já é um demonstrativo de que o glúteo dela está fraco, tá? Então 3 a 4 séries, 30 segundos, vai progredindo até 1 minuto. E aí você bota a tua aluna para fazer isso daí, beleza? A outra proposta do sapinho, pessoal, é fazer ele de forma dinâmica, que aí já não é a proposta original da doutora Shirley Sarman. Isso foi uma variação que foi criada na musculação, assim como todos os exercícios foram uma vez criados. A mesma coisa funciona com o sapinho. A originalidade dele é assim, em isometria, o quadrinho para extensão. A primeira variação que você pode utilizar com o teu aluno, que é a variação mais simples e mais fácil, é a forma dinâmica no solo. Vamos lá, Laís?
Fica na posição, escápulas, vai. 1, subiu. 2, tenta manter o joelho cada vez mais flexionado. O ideal, pessoal, é que tu peça a tua aluna manter os joelhos sempre flexionados, tá? Na fase concêntrica, o teu aluno vai fazer uma hiperextensão de quadril, jogando o calcanhar em direção ao teto e apertando um calcanhar contra o outro. E na fase excêntrica, tu vai pedir para o aluno dar uma joelhada no chão. Sobe, dá uma joelhada no chão e sobe. Dá uma joelhada no chão e sobe. Vai fazendo, Laís. Agora, é importante a ativação da manobra de bracing para estabilizar aqui a cintura pélvica, tá? A posição em neutro das escápulas, e aí você ainda pode pedir para o teu aluno segurar, aqui, segurando a minha canela, Laís, eu quero mais 5 repetições. Para ela facilitar a estabilização da cintura escapular, você fica na frente dela, se você não tiver chulé, né, obviamente, e pede para ela segurar na tua canela, para ela ter uma base melhor, para ela conseguir fazer o exercício. Descansa, Laís, e aí, ativou bem o glúteo. E essa é a primeira variação, tá? Para você progredir no movimento com os teus alunos ou as tuas alunas. Lembrando que isso aqui não é só para mulheres, é para homens também. Principalmente os homens têm muita fraqueza do glúteo. Os homens são os famosos bunda de gaveta. É ou não é, Laís? Bunda de gaveta. Teu namorado, Laís, tem bunda de gaveta? Tem. Por quê? Homem, obviamente, não vai treinar glúteo. E homem tem maior tendência a encurtamento severo dos isquiotibiais. Aí é mais perfeito ainda você utilizar o sapinho. Então não é só para mulher, é também para homem, tá? Então a primeira variação, vocês acabaram de ver, sapinho no solo, forma dinâmica, fazendo a hiperextensão do quadril, voltando para a posição neutra, hiperextensão, voltando para a posição neutra, evitando que haja a báscula da pelve, uma anteversão da pelve, tá? E uma hiperlordose lombar, que aí teu aluno vai acabar sentindo o quê? Muito a lombar. E aí existe uma orientação que você precisa fazer com o teu aluno. Laís, fica na posição. Eu vou levantar aqui para fazer o movimento, tá? Vou te ajudar. Pessoal, lembra o que eu falei no início? É para o teu aluno jogar o calcanhar em direção ao teto. Um dos erros que as pessoas cometem ao executar o sapinho é jogar o calcanhar em direção à cabeça. Quando o teu aluno sobe e joga o calcanhar em direção à cabeça, a lombar, ó, já acaba sendo bastante, ó, comprimida, gerando uma hiperlordose, tá? Quando você joga esse movimento para lá, para frente, em direção à cabeça, a tendência é ocorrer, né, uma hiperlordose lombar. E a gente não quer isso, tá? Então é para cima, então grave isso daí. E o outro detalhe é o seguinte, quando o teu aluno for fazer a fase concêntrica da hiperextensão, você pede para ele ativar a manobra de bracing simultaneamente ao movimento do quadril. Por quê? Quando o teu aluno vai fazer a hiperextensão do quadril, pode haver a chance da ativação da pelve e gerar uma hiperlordose. Agora, quando ele ativa a manobra de bracing simultaneamente, que é uma força que gera uma retroversão da pelve, a inclinação posterior da pelve, uma força anula a outra, a pelve se mantém estável e o quadril pode se movimentar sem nenhuma ação compensatória. E agora, a forma mais avançada para a execução do sapinho, para tu orientar a tua aluna, tá? É o sapinho no banco, onde aí sim a gente vai ter um exercício com a grande amplitude de movimento. Tá? Não era a amplitude que vocês queriam? O sapinho no banco está aí para isso. A posição inicial para o sapinho, pessoal, é aqui, ó. Você percebe que o quadril dela está em 90 graus de flexão, né? Para haver uma extensão do quadril, o quadril precisa estar flexionado, tá? Então, 90 graus de flexão, vai lá essa fase concêntrica, ela vai ter, ó, 90 graus de extensão. Desceu, 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 desceu. Sobe apertando o calcanhar e contrai esse glúteo. Boa, segura em cima. Ó, a fase concêntrica limite vai ser até o ponto em que a coxa fique basicamente no mesmo plano do tronco dela, tá? Se a Laís subir mais do que isso, ó, ela vai gerar uma anteversão da pelve e a lombar dela acaba entrando na jogada. Laís, sobe tudo, vai. E a lombar, vai fazendo, vai subindo tudo. Desce, 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 sobe tudo. Vai lá em cima, lá em cima. Tá sentindo a lombar, Laís? Ó, tá sentindo, Laís? Tô. Então, pessoal, você tem que entender que existe amplitude correta de movimento para você fazer o sapinho no banco, orientar o sapinho no banco para as tuas alunas ou para os teus alunos. O quadril parte de 90 graus de flexão e vai, volta na fase excêntrica. Olha lá, 90 graus de flexão, sobe, 90 graus de extensão, sem movimento acessório aqui na cintura pélvica, sem movimento aqui na coluna lombar. Percebe que a cintura escapular dela, ó, tá bem estabilizada, ó. Escápulas em posição neutra, manobra de brace ativada, é que entra a mesma jogada que eu acabei de ensinar. Quando o aluno for fazer o movimento da fase concêntrica, você pede para ela ativar a manobra de brace concomitantemente.
tá? Para evitar qualquer movimento acessório na coluna lombar do teu aluno. Ainda tem mais um detalhe, tá? Aonde é que tem que ficar a pelve do aluno no banco? Perceba aqui, fica só encostando a pelve. Ó, a única coisa que tem que estar em contato aqui, ó, com o banco é a espinha ilíaca aqui da Laís, ou seja, espinha ilíaca anterosuperior, a pelve fica em contato com o banco. É da pelve para o abdômen. Nenhuma parte do quadríceps, nenhuma parte da coxa pode estar encostada no banco, presa. Por quê? Se estiver encostado, o quadril não consegue flexionar e estender. Aí, o movimento é transferido para a região da lombar. Então, é só daqui, ó, da espinha ilíaca, tá, da pelve, para o abdômen. Então, daqui da espinha ilíaca superior para cima que fica em contato com o banco. A coxa já fica, ó, livre, não encosta, não fica preso aqui no banco. Se ficar preso, a coxa não se movimenta, é transferido para a lombar. Então, manteve o posicionamento. Vamos lá, Laís, mais 10 repetições. Olha para baixo, estabiliza. Então a tua aluna segura no banco e tu pede para ela ativar em isometria os adutores da escápula, tentar empurrar a escápula contra a axila para manter o serrátil, ó, o serrátil anterior da Laís ativado, e contrair o grande dorsal e, quando for fazer a fase concêntrica, ativar a manobra de brace junto, né, à extensão do quadril para neutralizar qualquer ação compensatória na coluna lombar. E aí você tem um exercício mais avançado para utilizar com a tua aluna. E aí você pode utilizar 3 ou 4 séries de 12 a 15 repetições e ainda pode pedir para a tua aluna em cada repetição, ó, ficar 2 ou 3 segundos aqui no pico da contração em isometria, fazer a fase excêntrica, sempre devagar. Perceba que não tem, ó, movimento na região da lombar da Laís, tá? O que está elevando aqui, ó, que está movimentando aqui é a contração do glúteo da Laís. Não tem movimento ali na cintura escapular, movimento completo no quadril e, ó, o nível de ativação do glúteo máximo da Laís. Então é isso aí, meu querido ou minha querida personal. Chegamos ao fim de mais uma aula braba. Espero que eu tenha sido o mais claro e didático possível quanto ao objetivo, né, e a função do sapinho, que é um dos exercícios mais polêmicos da musculação. Olha, aqui eu não estou dizendo que tu deve utilizar com os teus alunos, isso vai da metodologia de cada professor. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas existe, né, um movimento que é a hiperextensão de quadril unilateral para verificar o nível de contração, da máxima contração isométrica voluntária do glúteo máximo, para utilizar como parâmetro para os estudos científicos, para mensurar o nível de ativação de outros exercícios e comparar com essa máxima contração voluntária isométrica, tá? Isso é utilizado em estudos, em artigos científicos. E esse movimento de hiperextensão do quadril unilateral é um sapinho unilateral. Então daí você tira que ele não é simplesmente só uma invenção. Ele tem a sua funcionalidade porque proporciona um alto nível de ativação muscular. Agora lembra, não é porque tem alta ativação muscular e eletromiográfica que isso está relacionado com hipertrofia. Principalmente por conta do fator carga e por conta do fator amplitude. Mas a contração isométrica ela é excelente para músculos que estão com déficit de ativação. O aluno tem uma falta de controle porque vai estar sempre havendo, né, ocorrendo disparos neurais para aquele músculo naquela angulação. Beleza? Mas lembra, novamente, não estou dizendo que ele é melhor que agachamento livre, que levantamento terra ou que elevação pélvica quando a gente fala de hipertrofia. São propostas totalmente diferentes. Onde é que você encaixa o sapinho? Você pode encaixar no início do treino, como eu disse lá no início da aula. Uma forma de ativação do glúteo para quando o aluno passar para a parte principal do treino, ele já chegar com o glúteo acordado. Assim, né, como fazem com o aquecimento do manguito na polia. Para ativar esses músculos, para ele ter uma melhor funcionalidade durante a execução dos exercícios de membro superior. Então, por que um funciona e o outro não? Esse é o questionamento que eu quero deixar para você. Então, se tu curtiu essa aula, martela o like, lembre de se inscrever no canal, me segue no Instagram, @JoãoFranken, ativa o sininho e até a próxima aula.